15 de julho de 2026. Atlanta. Semifinal de Copa do Mundo. Argentina perdendo para a Inglaterra, o jogo escorrendo e aos 40 do segundo tempo Messi rola para fora da área. Enzo Fernandes pega de primeira e estufa a rede. Aí vem a parte que ninguém esperava. Ele não corre, ele não grita. Ele para de pé, ereto, coloca as duas mãos atrás das orelhas e fica olhando para a arquibancada, imóvel. A Inglaterra inteira se irritou. O Chelsea, clube dele, postou a foto e virou confusão nas redes. E aí aconteceu a coisa mais surreal de tudo. Lá da Itália, o perfil oficial de um boneco de marionete dos anos 50 publicou uma foto segurando um tablet com a imagem do Enzo e reivindicou a autoria do gesto. Isso mesmo. O boneco respondeu. Porque aquele gesto ali não nasceu em 2026. Nasceu em 2001, na Bombonera, e não teve nada a ver com futebol. Teve a ver com dinheiro. E essa é a parte que quase ninguém percebeu sobre as comemorações mais famosas do futebol. A maioria esmagadora delas não nasceu de alegria. Nasceu de raiva. Nesse vídeo aqui a gente vai destrinchar isso. O gesto mais copiado do Brasil, que o próprio Pelé confessou que era xingamento. A comemoração que virou protesto político em plena ditadura militar. O gol de Copa do Mundo em que o autor deu duas versões diferentes da mesma história. O jogador que dançou como um macaco de propósito e explicou por quê. A casa que pegou fogo na véspera do gol mais famoso de uma Eurocopa. O atacante que passou anos se recusando a explicar a própria comemoração. E a briga real com a acusação pública sobre quem inventou o gesto mais viral da Premier League. E no fim, a resposta para a pergunta que começou tudo. De onde saiu mesmo a comemoração de braços abertos do Jude Bellingham? Porque a versão que rodou a internet inteira está errada. E dá para provar. Se você curte esse tipo de história, deixa o like agora, que isso ajuda demais o canal. E a gente começa pelo começo de tudo. 2 de agosto de 1959. Rua Javari, Zona Leste de São Paulo. Santos contra Juventus da Muoca. E a torcida vaiando um moleque de 18 anos toda vez que ele encostava na bola. Esse moleque era o Pelé. Aos 45 minutos ele recebe na entrada da área, dá 2 chapéus e completa de cabeça. Um dos gols mais bonitos da carreira inteira dele. E o gol nem foi filmado. Só existem testemunhas. Mas o que ficou daquele dia não foi o gol. Foi o que veio depois. Pelé correu na direção da torcida adversária e começou a socar o ar. Décadas depois, em entrevista à revista Placar, em 1999, ele explicou o que estava passando na cabeça dele. E não era comemoração. Ele contou que partiu para cima da torcida brigando, xingando os caras, e que o soco no ar não era para dizer gol. Era para acertar a cara de quem tinha vaiado. Foi assim que nasceu a comemoração mais reproduzida da história do futebol brasileiro. E o mundo só viu aquilo de verdade 11 anos depois, na Copa de 1970, no México, contra a Tchecoslováquia. Ali estava televisionado, colorido, para o planeta inteiro. Um gesto que começou como agressão virou o símbolo universal da alegria brasileira. Ninguém nunca percebeu a ironia. Se o soco no ar era raiva disfarçada de alegria, teve um brasileiro que fez o contrário. Ele transformou a comemoração em declaração política aberta. Sócrates. Toda vez que o doutor marcava pelo Corinthians, ele erguia o braço direito com o punho cerrado e ficava ali, parado. Isso era começo dos anos 80, Brasil sob ditadura militar, e o Corinthians vivia a democracia corintiana, um movimento em que jogadores, técnicos, roupeiros e diretores votavam com peso igual em tudo. Escalação, concentração, contratação, divisão de dinheiro. Tudo. O Casagrande, que jogava ao lado dele, resumiu isso de um jeito perfeito. Disse que a comemoração do Sócrates era algo de esquerda e que ele demonstrava o ponto de vista dele sem precisar falar nada. Pensa no tamanho disso. Um cara erguendo o punho num estádio lotado, num país onde falar podia custar caro. Sem microfone, sem entrevista, só o braço. Agora vem a comemoração brasileira mais copiada do mundo. E ela tem um detalhe que ninguém nota. 9 de julho de 1994. Cotton Bowl, em Dallas. Quartas de final da Copa. Brasil e Holanda. Bebeto rouba as costas da defesa. Dribla o goleiro de Goi e empurra para o gol vazio. 2-0.
E aí ele corre para a lateral do campo e começa a balançar os braços, embalando um bebê imaginário. O bebê existia. Mateus, filho dele, tinha nascido 2 dias antes. E o mais bonito é que Mazinho e Romário correram e fizeram junto. Os 3 eram pais. Só que tem uma coisa curiosa nessa história. Anos depois, falando para a FIFA, o Bebeto jurou que aquilo foi totalmente espontâneo. Disse que começou a fazer o gesto, olhou para a direita e o Mazinho estava fazendo, olhou para a esquerda e o Romário estava fazendo também. Mas numa outra entrevista, para a revista inglesa 442, ele soltou uma frase diferente. Disse que era algo em que ele já tinha pensado antes da partida. Espontâneo ou planejado? Provavelmente os dois. O gesto pensado, a emoção não. E o Mazinho conta até hoje que, morando na Espanha, as pessoas param ele na rua com a foto daquela comemoração pedindo autógrafo. Mais do que por qualquer gol. Agora, se tem gesto brasileiro que rodou o planeta sem ninguém saber a origem, é o do Ronaldinho Gaúcho. Aquele hang loose com a mão. Todo mundo achava que era coisa de surfista. Não era. Em 2018, no canal Desimpedidos, o próprio Ronaldinho explicou. Começou sem querer, com uma música do grupo Molejo. Ele dançava a coreografia quando fazia gol, e aquilo grudou. Virou a marca dele para o resto da vida. Pagode. A comemoração mais famosa do Barcelona veio de um pagode carioca. E antes dele, o Edmundo já usava o mesmo gesto nos gols. Guarda essa informação, porque ela vai voltar. Agora a gente sai do Brasil e vai para a Espanha, para uma comemoração que é difícil de assistir. Fevereiro de 2005. La Romareda. Zaragoza contra Barcelona. E a cada toque na bola de Samuel Eto'o, uma parte da torcida imitava som de macaco. Eto'o quis sair de campo, mas foi convencido a ficar. E aí ele marcou. Na comemoração, ele dançou imitando um macaco. De propósito. Depois explicou com todas as letras. Dançou como macaco porque foi tratado como macaco. Aquilo não era humor. Era um espelho apontado para a arquibancada. No ano seguinte, em 2006, no mesmo estádio, tudo se repetiu. Dessa vez ele parou de verdade e disse ao árbitro que não jogava mais. Ronaldinho falou que se ele saísse, o time inteiro sairia junto. O Everton, que era do Zaragoza e é brasileiro e negro, disse a mesma coisa. Eto'o acabou ficando. O Zaragoza foi multado numa quantia ridícula. 20 anos depois, o futebol espanhol continua discutindo exatamente o mesmo assunto. E agora a gente volta para o gesto que abriu esse vídeo. 8 de abril de 2001. Bombonera lotada. Super clássico. Boca goleando o River por 3-0. Riquelme cobra pênalti. O goleiro Costanzo defende. E ele mesmo pega o rebote e marca de cabeça. Aí vem a cena. Os companheiros correm para abraçar. E ele afasta um por um. Não quer abraço. Ele corre até o meio de campo, freia seco, coloca as 2 mãos atrás das orelhas e congela, olhando fixo para uma direção específica. Para o camarote presidencial, onde estava Maurício Macri, presidente do Boca. E o motivo era grana. O Boca vinha de 3 títulos locais, 2 Libertadores e 1 Mundial, com o Riquelme como principal figura, e ele ganhava praticamente o mesmo que um garoto da base. Pediu reconhecimento e não teve. E 10 dias antes daquele jogo, a diretoria anunciou publicamente a venda dele para o Barcelona por 26 milhões de dólares, recorde do futebol argentino na época. Ele soube pela imprensa. Depois do jogo, perguntaram sobre a comemoração, e ele respondeu com uma ironia que entrou para a história. Disse que o festejo era para a filha dele, a Florência, porque ela gostava do Topo Gigio. Ninguém acreditou nem por um segundo. O Topo Gigio, aliás, é um rato de marionete criado em 1958 pela italiana Maria Perego, um personagem infantil de televisão, que virou o símbolo mais desafiador do futebol argentino. Messi fez o mesmo gesto na Copa de 2022, virado para o banco da Holanda, respondendo às declarações do Van Gaal. Eden Hazard fez em 2019 e dedicou ao Riquelme. E aí, em 2026, veio o Enzo Fernandes. 25 anos depois, o mesmo gesto, o mesmo recado. Eu ouvi tudo o que vocês falaram de mim. Agora, se a gente fala de gesto que virou império, tem que falar do português.
Agosto de 2013, Hard Rock Stadium, em Miami, amistoso de pré-temporada entre Real Madrid e Chelsea na International Champions Cup, um jogo que ninguém deveria lembrar. Cristiano Ronaldo marca, corre para o escanteio, salta e cai de braços abertos gritando. Nasceu ali. E ele mesmo já contou que não faz ideia de onde aquilo saiu. Disse que simplesmente marcou o gol e aquilo escapou. Que foi natural e pronto. Depois ele viu que a torcida reagia, que as pessoas gritavam de volta, e passou a repetir. O grito só virou fenômeno mundial na Bola de Ouro de 2014, quando ele soltou o berro em cima do palco, de terno, no meio de uma cerimônia formal. E hoje aquilo ultrapassou o futebol de longe. No Ryder Cup de 2021, o golfista Rory McIlroy fez a comemoração do Cristiano para a galeria. Golfe, cara. Mas antes do salto existiu outro gesto dele que doeu mais nos rivais. Aquele de pedir calma dentro do Camp Nou. Repara que é um movimento pequeno, quase preguiçoso, a mão descendo devagar no meio do caos de um clássico espanhol. E era justamente por isso que machucava. Não tinha euforia ali. Tinha controle. Já o maior rival dele fez o caminho contrário. Transformou comemoração em luto. Quando o Messi aponta os dois braços para o céu. Aquilo é para a avó dele, a dona Célia. Foi ela quem levou o Messi para jogar futebol pela primeira vez, quando ele era criança em Rosário. Ela morreu quando ele tinha 10 anos. Ou seja, ela nunca viu nada. Nem Barcelona, nem bola de ouro, nem a taça no Catar. Centenas de gols, países diferentes, camisas diferentes e sempre o mesmo destinatário, alguém que não estava mais lá. E teve uma vez em que ele homenageou outra pessoa de um jeito impossível de esquecer. Poucos dias depois da morte do Maradona, o Messi marcou pelo Barcelona e levantou a camisa do clube. Por baixo tinha uma camisa do Newell's Old Boys, time que o Maradona defendeu em 1993. Ele entrou em campo com aquilo vestido, esperando o gol chegar. E já que a gente falou de homenagem, tem uma dupla de comemorações que parece igual e significa coisas completamente diferentes. O Edinson Cavani faz aquele movimento de atirar uma flecha. A homenagem é aos charrúas, povo nativo do Uruguai, conhecido como caçadores e guerreiros. É a identidade nacional. Só que tem um brasileiro que faz um gesto quase idêntico por outro motivo. O Paulinho, do Palmeiras, também puxa uma flecha imaginária. E no caso dele, a referência é religiosa. É uma reverência a Odé, também chamado de Oxóssi, o orixá caçador do candomblé. Ele se define publicamente como filho de Odé. Mesma flecha. Um homenageia um povo, o outro homenageia uma fé. E teve muita gente perguntando do Neymar nos comentários. Então vamos lá, porque ele tem duas. A primeira é dos tempos de Santos. Aquele T feito com os dois braços. Ele explicou que é coisa dos amigos dele. É um é nóis, com T no lugar do N, virando o famoso é toys. Uma gíria interna de um grupo de moleques que acabou aparecendo na televisão do país inteiro. A segunda apareceu bem depois, já na Europa. Aquela careta que ele passou a fazer nos gols. Segundo a imprensa francesa da época, ela nasceu em 2022, depois de uma crítica que ele não gostou na imprensa brasileira. Ele postou a careta nas redes e passou a repetir em campo. Ou seja, outra vez a mesma receita. Não é alegria, é resposta. Agora vamos para o atacante mais imprevisível dessa lista. Mário Balotelli, Eurocopa de 2012 contra a Alemanha. Marcou, tirou a camisa e ficou parado, contraindo os músculos, sério, imóvel, feito estátua. Virou uma das imagens mais reproduzidas da década. Mas a outra comemoração dele é mais estranha ainda. Ele levantou a camisa e mostrou outra por baixo com uma frase escrita, perguntando por que sempre ele. Era a resposta direta à imprensa, que criava polêmica em cima de tudo que ele fazia. E aí vem o detalhe que quase ninguém lembra. No dia anterior àquele jogo, a casa do Balotelli tinha pegado fogo. A história que circulou é que alguém acendeu fogos de artifício dentro da casa. Até hoje ele nega ter sido o culpado. Ou seja, o cara acorda com a casa destruída, entra em campo no dia seguinte, marca e pergunta para o mundo por que sempre ele. Nenhum roteirista escreveria isso. E falando em imagem forte, tem dois jogadores que resolveram literalmente esconder o rosto. O primeiro é o Paulo Dybala. A máscara dele nasceu de um fracasso.
ele perdeu um pênalti na final da Supercopa da Itália de 2016. Depois, assistindo ao filme Gladiador, teve a ideia de fazer uma máscara com a própria mão. No gol seguinte já usou. Ele diz que não tem relação com se proteger das críticas, mas o timing é o timing. O segundo é bem mais recente e muito mais misterioso. Victor Gyökeres. O sueco fazia aquela máscara com os dedos entrelaçados cobrindo boca e nariz, e simplesmente se recusava a explicar. Na época do Coventry, prometeu contar depois. Em 2023 disse que era segredo. Depois disse que revelaria quando o Sporting fosse campeão. O Sporting foi campeão. E em junho de 2024 ele postou um vídeo com os gols dele e uma legenda curtíssima, dizendo que ninguém ligava até ele colocar a máscara. É uma frase do Bunny, o vilão de Batman, alguém que só passou a existir para o mundo depois de esconder o rosto. Um atacante que era desconhecido na Suécia, ignorado na Inglaterra, e que resolveu marcar isso na própria comemoração. É rancor virando marca registrada, e funcionou. E marca registrada aqui não é força de expressão, virou negócio. O que nos leva ao gesto mais viral da Premier League e a briga mais engraçada dessa lista. Cole Palmer. Dezembro de 2023, Chelsea contra Luton Town. Ele marca e faz aquele movimento de quem está morrendo de frio, tremendo, se abraçando. O apelido dele é Cold Palmer, por causa da frieza nos momentos decisivos. Encaixou perfeito. Só que ele nunca disse que a comemoração era dele. Explicou que era referência ao Morgan Rogers, amigo da base do Manchester City, e que tinha prometido fazer igual se marcasse. Aí o Rogers deu entrevista e cravou. Ele copiou. A comemoração é minha. Confere a linha do tempo. E o Palmer respondeu que ele até pode ter feito antes, mas que todo mundo sabe de quem é a comemoração. Só que os dois estavam errados. Do outro lado do Atlântico, o Trae Young, armador do Atlanta Hawks, já fazia aquilo desde 2018. O apelido dele é Ice Trae, e ele contou que a comemoração nasceu no porão de casa, com um amigo dizendo para ele ser frio feito gelo. Disse que não pegou de ninguém. E ainda tem um jogador do Valência, o Diego Lopes, que mostrou provas de estar fazendo o gesto desde 2022, copiando o Trae Young. Hoje o gesto está em todo lugar. O velocista Letsile Tebogo fez nas Olimpíadas de Paris. Jogador de beisebol fez. Jogador de futebol americano fez. E o Palmer chegou a registrar a comemoração no órgão de propriedade intelectual do Reino Unido. Um tremorzinho de frio virou patrimônio jurídico. E tem um caso parecido de gesto que todo mundo interpretou errado. O Erling Haaland começou a fazer aquela pose sentada de meditação ainda no Salzburg. Meio mundo achou que era referência ao Doutor Estranho. Não era nada disso. O Haaland medita de verdade, e já disse que aquilo ajuda ele a manter o equilíbrio mental. Só que recentemente ele trocou o gesto. Passou a apontar para a arquibancada e colocar um dedo no ouvido. Perguntaram o significado depois de um jogo pela Noruega e ele se recusou a explicar. Disse apenas que é algo muito importante na vida dele. Ou seja, ainda tem segredo em campo esperando a hora de ser contado. E a mesma briga já tinha acontecido antes, com outra comemoração viral. 12 de agosto de 2018, primeira rodada da Premier League. Dele Alli marca pelo Tottenham contra o Newcastle e faz aquele gesto impossível com a mão perto do olho. O mundo inteiro passou uma semana enfiando o dedo no próprio olho tentando imitar. E de onde veio? Ali contou que os filhos do Jamie Vardy ensinaram o truque para ele no hotel da seleção inglesa, durante a Copa de 2018. Só que o Jesse Lingard também reivindicou a autoria, dizendo que o Ali tinha pegado dele. Percebeu o padrão? Ninguém inventa. Alguém consagra. E é exatamente aí que a gente chega na pergunta que deu origem a esse vídeo. De onde saiu a comemoração de braços abertos do Jude Bellingham? Aqui a maioria dos vídeos erra. Muita gente diz que foi no gol contra o Stoke City. Não foi. 31 de agosto de 2019. Bellingham tinha 16 anos e fazia a primeira partida como titular pelo Birmingham City, com a camisa 22. Ele marcou o gol da vitória sobre o Stoke por 2-1 e comemorou escorregando de joelhos, tomado pelos companheiros. Nada de braços abertos. Foi no jogo seguinte, fora de casa, no The Valley, contra o Charlton Athletic. Ele completou um cruzamento rasteiro,
e marcou o gol da vitória por 1-0. Aí sim, ele correu até o setor da torcida visitante do Birmingham, parou de frente para eles e abriu os braços pela primeira vez. Sem câmera de Champions, sem narração em 20 idiomas, um garoto de 16 anos, segunda divisão inglesa, arquibancada pequena. E quando perguntaram para ele, anos depois, já no Real Madrid, veio a resposta mais anticlimática possível. Ele disse que não sabe exatamente de onde vem, que começou a fazer no Birmingham e continuou, que não existe motivo nenhum, e que sente orgulho de ver as crianças imitando. Não tem história de avó. Não tem homenagem. Não tem filme. E ele nem foi o primeiro. O Messi já tinha comemorado de forma parecida contra o Chelsea em 2018. O Cristiano já fazia algo assim na primeira passagem pelo Manchester United. E o David Beckham fazia praticamente igual, o que dá muito mais sentido. Inglês, ídolo mundial, referência direta para um moleque crescendo na Inglaterra. Mas hoje o Modric imita. Jogadores do Real Madrid imitam. E até o tenista Carlos Alcaraz já fez. Ninguém pergunta mais quem inventou. Perguntam quem é o dono. E o dono é sempre quem transforma o gesto em identidade. O que nos leva ao encerramento perfeito, que aconteceu 5 dias atrás. Lamine Yamal faz um gesto com as mãos representando o número 304. São os 3 últimos dígitos do código postal de Rocafonda, bairro operário e de imigrantes em Mataró, a 30 quilômetros de Barcelona, onde ele cresceu. O número também está bordado na chuteira dele. E esse bairro não é só uma lembrança bonita. É um bairro atacado publicamente por políticos de extrema-direita na Espanha, com termos degradantes. O pai do Yamal chegou a responder na justiça depois de confrontar uma tenda de campanha do partido Vox na região. Então, quando ele faz o 304 na frente de uma câmera, ele não está fazendo pose. Ele está devolvendo o insulto com o placar. E antes da final da Copa do Mundo de 2026, contra a Argentina, no MetLife Stadium, o Yamal postou uma foto de quando era criança com uma legenda curta: "Por você e pelas ruas". A Espanha ganhou por 1-0 na prorrogação. E é isso que faz uma comemoração virar história. Ela quase nunca é sobre o gol. É sobre uma vaia de 1959, uma ditadura, um bebê de 2 dias, uma arquibancada racista, um contrato mal pago, uma casa em chamas ou um bairro que chamaram de lixo. O gesto é só a embalagem. O que está guardado dentro é que importa, e é isso que a câmera nunca mostra. Por isso, a pergunta certa nunca foi quem fez primeiro. A pergunta certa é o que aquela pessoa estava carregando na hora em que fez. Deixa nos comentários qual comemoração merecia entrar aqui. Se vier gente suficiente, a gente faz a segunda parte só com as sugestões de vocês. Valeu e até o próximo!